Tema dessa noite, já disse aqui, estamos na parte 3, rumo, ou não, avançando, o rumo está aqui, ó. Rumo, já foi, agora avançando para um próximo nível, parte 3. É sobre isso que Deus vai falar, é sobre isso que nós estamos vivendo, e é sobre isso que nós vamos entender. Mais um dia, nosso QG, quartel-general, estamos aqui, e agora o Senhor vem dar instrução para você, através de Deuteronômio 7, 17 e 19, diz assim a palavra de Deus: se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenhas temor, lembrar-te-ás do que o Senhor, teu Deus, esse é o Deus que está dizendo lá para o povo, está dizendo para você, o mesmo Deus, o teu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais, e as maravilhas, e a mão poderosa, e braço estendido, com o que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus, com todos os povos os quais temes. Eu não sei qual é o grande exército que está se levantando, eu não sei qual o tamanho da onda que está se levantando. O Senhor está dizendo que Ele vai fazer com que todos esses povos sejam reduzidos a nada na sua frente. Não temas, diz o Senhor. E no 21 Ele fala assim: não te espantes diante deles, não te espantes. É a crise, é a economia, é uma crise familiar, é uma briga conjugal, é um problema financeiro. Deus está dizendo: não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti. Amado, não é que o Senhor está longe, longe está o inimigo, ele está de redor. Agora diz que o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, o teu Deus, o meu Deus, está no nosso meio. Deus grande e temível. É esse Deus que nós estamos hoje cultuando. É a esse Deus que nós estamos agora ouvindo a voz dele através da palavra. Eu convido você a fechar os seus olhos e falar com esse Deus grande e esse Deus temível. Pai amado e Deus bendito, Deus todo-poderoso, Rei de reis e Senhor de senhores, estamos, Pai, mais uma vez agora, apostos, sentados para ouvir a tua voz, a voz clara, a voz perfeita. A voz vem agora através da palavra e diz que a tua palavra é como uma espada de 2 gumes afiada, que penetra, separa juntas, medulas, discerne o bem, os intentos. Pai, é isso que nós vamos ouvir agora, essa palavra que é afiada, Jesus. Por isso eu peço humildemente, usa a minha vida, não seja eu, seja o Senhor a falar a estas ovelhas que são tuas, Pai. Usa o meu intelecto, usa minhas cordas vocais, usa o meu corpo, usa o meu ser, Pai, para que ovelhas agora sejam alimentadas, para que pessoas, Pai, possam receber ânimo do altar, para que pessoas possam receber agora, Pai, a voz que dá direção, possam receber a instrução desta quinta-feira, Jesus, porque o Senhor está nos levando adiante, o Senhor está nos levando para um próximo nível, o Senhor está nos levando para um próximo patamar, e este novo estágio passa por esta noite, por esta quinta-feira, dia 15/4, Pai, passa por esse momento aquilo que Tu tens para as nossas vidas. Eis-nos aqui para ouvir a Tua voz, fala-nos, porque estamos prontos para Te ouvir. Assim eu oro, em o nome santo de Jesus Cristo, e aqueles que creem digam amém e amém. Dê uma salva de palmas a Deus, aí onde você está. Aleluia. Se você está no chat do YouTube, escreve aí, hashtag avançando para o próximo nível. Existe um nível superior, é para lá que nós estamos indo. Obrigado, Eric. Juntos para a honra e glória de Deus. Então, meus irmãos amados, eleitos, predestinados, escolhidos em amor desde antes da fundação do mundo, você que está comigo, indo agora, avançando para o próximo nível, está avançando para as coisas que estão diante de você, assim como eu estou fazendo, estamos esquecendo das coisas que ficaram para trás, e nós estamos avançando. Meus amados irmãos, estamos vivendo o tempo de Deus nas nossas vidas. É o tempo de Deus. Por que você pode afirmar isso? Porque nós estamos no centro da vontade de Deus. Aqueles que são filhos, ouvem a voz do bom pastor, reconhecem. E se você está ouvindo e andando debaixo dessa voz, você está hoje, assim como eu creio nisso, no centro da vontade de Deus. Você sabe que o Senhor prometeu a todos nós que estamos no novo pacto. A lei já se encerrou, Jesus Cristo na cruz falou: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se você crê, escreve aí no chat, eu creio. Ou seja, a lei foi encerrada e agora nós estamos vivendo o novo pacto, a nova aliança. E Deus, Ele prometeu lá para o povo de Israel conquistas, vitórias, um novo patamar, um estágio que não era o estágio desértico de uma vida como escravo. O Senhor prometeu uma terra que manava leite e mel, foi sobre isso que falamos, 8 mensagens na série Rumo ao Nosso Futuro.
E Deus também promete para nós, no novo pacto, vitórias em todas as nossas batalhas. Por isso você está vivendo uma batalha, saiba que a batalha é a premissa para que você tenha vitória. Se não tiver batalha, não tem vitória. Então não sei o que você está vivendo aí na sua vida, mas Deus tem uma vitória para você. Deus tem conquistas. Deus tem para você, Deus tem para mim, Deus tem para o povo dele, no novo pacto também, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será para todo sempre. Deus tem vitória. Deus tem posse, Deus tem prosperidade, Deus tem bem-estar, Deus tem paz, Deus tem saúde, Deus tem, fartura, Deus tem alegria plena. Você que é triste aí, está com depressão, saiba que Deus tem alegria plena para você nesse tempo, no tempo da crise, no tempo do Covid, no tempo da loucura que está aí a economia. Deus tem paz plena, Deus tem uma vida abundante. Então nós temos que entender que tudo isso, para que nós possamos viver, acessar tudo isso, isso está condicionado a nós sermos pessoas perseverantes. Pessoas de fé, pessoas que não retrocedem. Quem retrocede não vai chegar a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. E nós estamos falando que Deus não quer nada com retrocesso. O culto passado Deus falou sobre isso. Não somos dos que retrocedem. Então nós precisamos perseverar, precisamos ter bom ânimo. Então receba hoje aí onde você está bom ânimo da parte de Deus, para que você possa avançar. Foi assim com Josué, é assim conosco, foi assim com Moisés, depois com Josué, e é assim conosco. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Ele está falando nos nossos corações. E você sabe que nós estudamos nessa série Rumo ao Nosso Futuro. Todos os estágios, eles chegaram em Gilgal, um acampamento. E você sabe que quando Josué chega ali, está em Gilgal, Gilgal simboliza a nossa necessidade de uma preparação espiritual. Falamos muito sobre isso. A mente agora, no acampamento, na terra prometida, não é uma mente de um deserto, não é uma mente de escravo. Agora é uma mente que se renova. O homem carnal, o menino, passa agora a ser homem espiritual. A mente agora é uma mente espiritual. Para quê? Para que essa mente possa fazer com que o povo avance para o próximo nível. Por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa agora ativar a mente de Cristo que está em você, para que você possa exercer, para que você possa usufruir, para que você possa viver esse próximo nível. Não tem como você ir para um próximo nível trazendo uma mentalidade carnal, não tem como. A graça de Deus, nós chegamos, estamos vivendo esse pacto, como eu disse no início. Deus tem conquistas para nós, mas precisamos ter essa mente espiritual. É um tempo de preparação espiritual. Em Gilgal também existe uma renovação, existe uma restauração. Nós estamos vivendo um tempo de restauração no nosso ministério. Então em Gilgal, quando eles chegam ali, eles têm uma restauração, uma renovação espiritual. Porque Gilgal, eles têm ali um lugar onde eles edificam algo, onde eles agora colocaram ali as estacas, onde eles vão ficar um tempo ali, acampados. E também em Gilgal existem profundas, lições significativas que eles aprenderam da parte de Deus. Lembra-se que um anjo apareceu para Josué, um anjo, uma teofania, e fala, onde você está pisando é santo, tira as sandálias e dá instrução. Ou seja, nós já estudamos tudo isso. Então em Gilgal também há lições. Eu creio que nós estamos nesse lugar. Eu creio que nós estamos num lugar onde nós vamos ouvir a voz de Deus. Estamos ouvindo nessa noite, receber a estratégia para que a gente possa conquistar, para que a gente possa avançar para esse próximo nível, para que a gente possa prosseguir, como diz o apóstolo Paulo, em direção àquilo que Deus traçou para nós. Deus traçou algo para a sua vida, Deus traçou algo para a minha vida, e nós agora queremos avançar neste caminho. Eu não quero ir no caminho da minha carne, porque eu acabei de dizer que em Gilgal, a carne agora não é mais. Eles tiveram que circuncidar o povo, lembra? Deixar o opróbrio do Egito. Então agora eu quero, através do Espírito, da minha verdadeira identidade, eu quero andar nesse caminho que Deus tem para a minha vida. Esse tem que ser o seu sentimento. Nós queremos vencer cada batalha, nós queremos conquistar cada ponto, tudo aquilo que é nossa herança. Você sabe que existe uma herança para você? E você precisa agora conquistar essa herança. E é sobre isso que nós estamos vivendo, é esse tempo que nós estamos vivendo. Então, como pessoas que têm no seu DNA de conquistador, você tem um DNA de conquistador, porque você é chamado mais que vencedor. Então nós somos esses conquistadores, nós temos batalhas para guerrear. Assim é no dia a dia, assim são as lutas, como eu disse no início. Só está a vitória aquele que luta, só tem vitória aquele que luta. Então nós temos batalhas, temos guerras. Mas Deus, Ele não nos envia para essa batalha sem armas. Vimos no culto passado, se você não viu a mensagem, encorajo você a ver. Deus nos deixa armados até os dentes, como diz a expressão, para que nós possamos ir para essa batalha, para que nós possamos conquistar. Deus não te deixou sem armas. É importante que você entenda quais são essas armas. Estudamos isso no último culto, sobre quais são as nossas armas. E no último culto, Deus desafiou a igreja a ler mais a Bíblia. No último culto, Deus nos desafiou a nós sermos pessoas de oração, de súplica, colocar as nossas petições como ações de graças. Não é isso que nós vimos? Paulo diz isso. Então Deus nos desafiou a sermos pessoas de oração. Deus nos desafiou no final da mensagem de sermos pessoas de louvor. Foi sobre isso que Deus falou.
E vai ter um tempo, estou aqui fazendo um parênteses, que eu vou trazer uma mensagem para falar para você a diferença de um louvor e de uma adoração. Deus te chama para ser um verdadeiro adorador, diz que Ele procura os verdadeiros, não é para os verdadeiros louvadores. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas Deus falou que a arma que Ele deixou nas nossas mãos é uma arma poderosa, o louvor, a adoração. Então hoje eu quero trazer para você que está comigo aqui, e dá tempo ainda de você chamar mais alguém, eu encorajo você a fazer isso, porque agora nós vamos entrar no que Deus tem para nós no dia de hoje. Eu quero trazer para você dois pontos, duas características de pessoas que avançam para novos patamares. Isso te interessa sim ou sim? Eu creio que sim. Isso interessa a todos nós, nenhum de nós queremos voltar. Ninguém olha para a sua vida e fala, eu quero voltar para os anos do passado, eu quero retroceder. Não, por mais que o passado tenha sido um passado, como eu disse, do São Paulo Futebol Clube, um passado de glórias. E o São Paulo só vive de glórias lá no passado, infelizmente. Mas por mais que o passado tenha sido de glórias, ninguém quer viver no passado. Nós queremos avançar. Então eu creio que isso te interessa. Um filho de Deus, como eu disse, tem um DNA de alguém que conquista, de alguém que avança. E é sobre isso que nós vamos ver hoje. Duas características, 2 pontos. Eu falei lá no meu Instagram, dei um spoiler. O primeiro ponto que nós vamos ver no culto de hoje, chame mais alguém para que ele possa ouvir essa mensagem, porque isso aqui transforma a vida. Isso aqui não vai fazer com que você tenha uma mudança só de vida, isso aqui gera uma transformação. A mudança, você muda, pode voltar depois. Deus, quando fala, Ele transforma, não tem mais retrocesso. É o filho que nasceu, foi transformado de um feto, uma criança saiu, não tem como voltar a ser feto. É isso que Deus tem para a sua vida hoje, uma transformação de vida através da palavra. O primeiro ponto da noite de hoje é avançando pelo discipulado. Diga aí, escreve aí no chat, se você puder falar para alguém do seu lado, avançando pelo discipulado. Talvez você vá se lembrar que a primeira mensagem, antes de nós entrarmos na série Rumo ao Nosso Futuro, eu trouxe uma mensagem que intitulava Os 12 Passos para o Nosso Futuro. E ali eu trouxe várias características de Josué. E uma das características era que Josué, ele era um bom discípulo. E eu quero hoje entrar um pouco mais nessa questão de discipulado. Porque Josué, antes de se tornar um grande líder, ele foi um bom e um excelente discípulo. De quem? De Moisés. Você conhece a história, nós vimos tudo isso. Então antes dele virar um líder, ele foi um bom discípulo. Ele foi um discípulo que foi fiel, ele foi obediente. Ele foi obediente ao servo Moisés. Então isso são qualidades indispensáveis para aqueles que querem se tornar um grande líder. E talvez quando eu falo se tornar um grande líder, talvez agora o inimigo tente falar algo na sua mente. Isso não é para você. Liderança, o que é isso? Amado, eu quero dizer para você que está comigo aqui hoje nessa quinta-feira, você foi chamado para liderar. Você foi chamado para liderar. Você pode dizer, isso, mas eu não me vejo liderando uma corporação, eu não me vejo liderando uma empresa. Amado, a primeira coisa que você tem que entender hoje é que você foi chamado para liderar a sua própria vida. Porque quem não lidera a sua própria vida não tem como conquistar. Você precisa liderar suas emoções. Se você quer liderar coisas grandes, avançar, você precisa liderar suas emoções. Você precisa viver o que diz a palavra, o fruto do Espírito, domínio próprio. Hoje a ciência chama isso de inteligência emocional. A Bíblia diz que isso é o domínio próprio. Então se você não liderar suas emoções, não tem como você liderar algo, alguém ou uma conquista. Então talvez quando fale de liderança, você imagine aquele líder que está à frente de uma multidão, de uma nação, alguém que lidera pessoas, equipes. Não necessariamente é assim que você vai ser, mas você foi chamado para liderar a sua casa, você que é pai. Você foi chamado para liderar, você que é mãe, a educação dos seus filhos. Fomos chamados para liderar. Homens e mulheres de Deus são verdadeiros líderes. Então nós precisamos entender isso, qualidades indispensáveis para que nós possamos nos tornar bons líderes. Porque bons líderes automaticamente vivem grandes conquistas. Se você for ler a galeria dos heróis da fé, você vai ver ali vários adjetivos, várias características de pessoas que lideraram, que viveram coisas grandes. Então Deus chama para isso, para você avançar. Então vai aparecer uma frase para você aí, para que você entenda algo. O que é ser um bom discípulo? Porque ninguém se torna um bom líder se não for um bom discípulo. Não tem como você se tornar um grande líder se você não for um bom discípulo. Não existe grande líder que não seja discipulado. E nós estamos vivendo um tempo de discipulado no nosso meio, nós estamos vivendo um tempo de discipulado na nossa igreja, estamos começando algo maravilhoso com os Cedros 3.0, você que é homem, fica atento que logo mais isso vai chegar até a sua vida, vamos lançar formulários, enfim, depois vamos trazer isso, um programa onde nós vamos trazer os homens para essa voz, para essa visão, porque bons líderes têm grandes conquistas, e ninguém se torna um bom líder antes de ser um bom discípulo. Só pode dirigir, só pode governar pessoas, só pode mandar fazer, sabe? Só pode ter pessoas que se submetam à sua liderança, só pode fazer com que isso seja natural, pessoas que são boas discípulas. Pessoas que são bons homens, são bons discípulos, mulheres são bons discípulas. Por quê? Porque Deus nos ensina que nós devemos ouvir a voz do nosso líder.
E Deus está falando isso nessa noite, Deus está falando isso nesse tempo. Nós precisamos ouvir a voz do altar, a voz de Jesus Cristo. Ele é o nosso maior líder. Ele coloca homens nessa terra para que nós sejamos submissos. Nessa hora alguém diz, eu não sou submisso ao homem. Isso aí é a voz de Satanás. Se você for ler toda a passagem, Paulo diz isso, que nós devemos submeter aos nossos guias. Na nova aliança Paulo fala isso, na velha aliança Deus não muda, os princípios não mudam. E no tempo que nós vivemos as pessoas não querem se submeter a homens, a líderes, pessoas de Deus. Mas se você quer ir para o seu próximo patamar, entenda que você tem que ser um bom discípulo. Em Salmo 68, 6 diz assim a palavra de Deus: Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Diga, eu recebo essa palavra. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Então Deus não quer nada com rebelde. Caso você não entenda que você tem que ser um bom discipulado, você está trazendo rebeldia para a sua própria vida. Bispo, eu não concordo com isso. Não tem problema, cada um vai ter aquilo que merece em sua vida. Por quê? Se você está indo contra um princípio de Deus, você vai colher da ação dos seus frutos. Então se Deus está dizendo que você tem que ser discipulado, ou seja, se você tem que ser orientado, exortado por um homem de Deus, não lute contra Deus. Deus tem falado desde a transição do ano que Deus... O apóstolo, do altar vai jorrar a palavra. O altar deve ser o centro. Eu não quero o altar sendo o centro. Eu quero que o centro seja o Jornal Nacional. Eu quero que o centro seja a minha esposa. Eu quero que o centro seja os meus filhos. Não, o centro tem que ser o altar. E o altar é colocado como esse guia, com uma voz, com uma direção para as nossas vidas. Caso contrário, isso é rebeldia. Então obedecer a Deus e aos seus profetas é sinônimo de bênção. Obedecer a Deus, obedecer aos seus profetas é sinal de avanço. E nós estamos avançando para o próximo nível. Eu quero avançar, então obedeça a Deus. Obedeça os profetas, obedeça os homens que Deus colocou para liderar a sua vida. Quantos estão entendendo isso? Digam amém aí onde estão. Então nós devemos avançar, para que nós possamos também viver esse avanço, não só um avanço imediato, mas um avanço constante, vivendo de glória em glória, de vitória em vitória, conquistando tudo que temos pela frente. Devemos entender que devemos obedecer a Deus, obedecer os profetas. Então, falando de Josué, o grande líder, né? Ele estava sempre ao lado de Moisés. Se você for ler as escrituras, as passagens, Josué está sempre ali na sombra, na cola de Moisés. Ele tinha prazer em ser discípulo, tenha prazer em ser discipulado por homens de Deus, em ser exortado, corrigido, disciplinado. Ele tinha prazer em ser discípulo de Moisés. Aliás, ele dependia disso. Presta atenção, Josué dependia desse discipulado para viver o que Deus tinha para manifestar em sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Para que Josué vivesse aquilo que Deus tinha para ele, passava por uma submissão, por um discipulado do líder Moisés. Se Josué tivesse sido rebelde, ele não teria vivido as grandes conquistas, o avanço para os próximos níveis que ele teria lá na frente. Isso passou por uma submissão, por um entendimento de ser um bom discípulo. E como bom discípulo, Josué foi obediente, Josué foi um homem valente. Ele talvez fosse jovem quando começou ali o seu ministério, a sua trajetória, a sua carreira, mas era companheiro leal. E quando a gente fala de lealdade, isso falta hoje, no meio dos homens principalmente, homens de Deus, das famílias, lealdade. Lealdade ao altar, lealdade aos homens de Deus. Então Josué, mesmo jovem, ele era um companheiro leal de Moisés. Ele sempre estava ao lado do seu líder. Onde nós vamos ler agora, Josué sempre estava colado. Moisés ia orar na tenda, Josué ficava ali na porta. Moisés ia para lá, Josué estava junto. Ia na adoração, Josué estava ali dando amparo. Em Josué 1:1 diz assim a palavra de Deus: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor, grifa aí na sua Bíblia, amado de Deus, servidor de Moisés. Olha como Deus aqui nas escrituras faz questão de ressaltar que uma das qualidades dele era ser um bom servidor de Moisés. Dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora e passa de Jordão. Ou seja, nós entendemos já, estudamos muito sobre isso, mas eu quero ressaltar que ele era um bom servidor de Moisés. Josué, assim ele era conhecido como um auxiliar de Moisés, como talvez a gente diz hoje, o braço direito de Moisés. O que nós estamos vendo nesse primeiro ponto? Que nós vamos avançar entendendo que nós devemos ser bons discípulos. É sobre isso que nós estamos entendendo e ouvindo nesse primeiro ponto. Então ele era conhecido como um auxiliar de Moisés. Ele estava sempre ao lado de Moisés. Ele recebeu do próprio Moisés, o seu líder, a missão de pastorear o povo. A missão de pastorear aquele povo que era povo de Deus, o povo eleito, o povo escolhido. Foi Moisés que deu a missão para ele. Deus tinha uma missão, mas passou pela vida do líder Moisés para que isso acontecesse. E aí ele aprendeu como é que isso era feito através do exemplo de Moisés, através do exemplo daquele que era o seu grande líder. Os irmãos estão entendendo que existe essa conexão. Isso é um princípio que vigora até hoje. Para que você cresça, você precisa entender o princípio da honra. As pessoas não entendem isso.
Eu quero crescer, eu quero ser promovido. Você só é promovido quando um chefe fala, vem para cá. Você só um ministério, ele só é evidenciado quando um homem de Deus estende a mão e ora, e ordena, existe uma ordenação. Ou seja, o que é isso? Você precisa entender o princípio da honra. Josué entendia esse princípio. Para tudo que precisa crescer na sua vida, você precisa colocar a honra. Aquilo que você honra, você vai ver o crescimento. Honra o seu chefe, você vai ser crescido. Honra a sua esposa, o seu casamento vai ser crescido. Honra os seus líderes, o seu ministério vai ser expandido. O princípio da honra. Então todos nós precisamos de um belo e de um entendimento do que é um bom discipulado. Precisamos todos nós precisamos de alguém na igreja, alguém mais experiente, alguém que tenha talvez uma experiência com Deus, uma vivência com Deus, talvez mais do que a nossa, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu só posso viver aquilo que Deus tem para a minha vida se eu tiver bons líderes. Eu não posso dizer, eu sou o rei da cocada, eu não preciso de ninguém. Eu preciso, você precisa. Nós precisamos de pessoas experientes que vão nos conduzir, que vão nos acompanhar, que vão ensinar as verdades bíblicas que talvez nós não saibamos ainda. Tem coisas que eu preciso aprender da parte de Deus, você precisa aprender. Como é que nós vamos aprender isso se nós não ouvirmos os líderes? E você sabe que, eu quero fazer um parênteses aqui na mensagem. Eu já falei isso há muito tempo, já falei várias vezes sobre isso. Talvez você já tenha me ouvido pregar sobre isso. Eu tenho um vídeo no YouTube, lá no meu canal sobre isso. Mas eu preciso trazer esse conceito hoje, porque muitos chegaram e muitos não entendem isso. Eu quero que você grave isso no seu coração, vai aparecer escrito para você. Não confunda tempo de prática com intensidade de ação. Quem já ouviu falar sobre isso, diga amém. Amém, um monte já ouviu aqui na tecla. Eu preciso dizer isso para que isso fique gravado no seu coração nessa noite. Porque quando eu falo de você ter homens de Deus com experiência, talvez o inimigo fale, mas o Fernando tem 32 anos, como é que ele vai me liderar? Cadê a experiência? Eu quero que você grave essa frase, anote no seu caderno, não confunda tempo de prática com intensidade de ação. O que é isso? Talvez você ache que para a pessoa ter experiência, ela precisa de idade. Não, uma pessoa que tem idade, ela é velha, não necessariamente ela é experiente. Então não confunda isso. Ele tem muitos anos de vida, não necessariamente ele é uma pessoa experiente. Espera-se que seja, pelo tempo decorrido. Mas eu conheço jovens que não têm experiência nenhuma, mas eu conheço jovens que são extremamente experientes. Por quê? Porque nós não confundimos essa questão. Tempo de prática, intensidade de ação, o que é isso? E eu dou sempre um exemplo, dou vários exemplos. E eu sempre dou o exemplo daquele corredor Lewis Hamilton, que é 7 vezes, se eu não me engano, campeão mundial de Fórmula 1, tem 36 anos. E eu quero que você que já tem mais idade que ele, imagine quanto tempo você tem de carta. Quanto tempo você tem de carta, Bispo Rai? Ih, bugou agora. 40 anos de carta, o Bispo Rai dirige há 40 anos. O Lewis Hamilton tem 36 anos de vida. Ou seja, o meu pai dirige há mais tempo que o Lewis Hamilton. Ele tem a carta há mais tempo que o Lewis Hamilton tem de vida. Agora eu pergunto para você, se você colocar os dois para tirar uma corrida, quem que você acha que vai ganhar? Lewis Hamilton ou Bispo Rai? Eles estão falando Bispo Rai aqui, a torcida. Vamos ser realistas, gente. Põe os dois lá no Autódromo de Interlagos. Quem que vai ganhar? Por que eu trago esse exemplo? Para você entender que Lewis Hamilton, o que ele tem? Ele tem muito mais intensidade de ação. Mesmo ele sendo muito jovem, mesmo ele tendo a idade menor do que o tempo que o bispo tem de carta, com certeza ele tem mais experiência. Porque a intensidade da ação dele foi muito maior num curto espaço de tempo. Então não confunda isso, tempo de prática e intensidade de ação. O que eu estou dizendo hoje? Que você, independente da sua idade, pode ser muito experiente hoje. Se você pagar o preço de ter uma ação massiva, se você pagar o preço de ser uma pessoa que tem muita intensidade na sua ação, eu quero falar com muita humildade, amados. São 32 anos onde a intensidade de ação que eu tive na obra de Deus, no bastidor, no altar, família na igreja, trouxe hoje o que eu estou vivendo da parte de Deus. Eu não fui preparado em 1 mês, em 2 meses, em 1 ano para estar onde eu estou hoje. Eu fui preparado durante 32 anos com intensidade de ação forte. E eu não digo isso com uma soberba, porque eu sei que a soberba precede a ruína, mas para expandir a sua mente, para que você não fique limitando as coisas com uma mente pequena. Lembra que nós falamos que a nossa mente tem que ser expandida para as coisas grandes? Então expanda a sua mente. Não limite a sua idade, não limite você, as suas condições. Então, Deus coloca pessoas experientes. Agora você está entendendo o que eu estou falando que é experiência. Experiência não é idade, experiência é intensidade de ação. Quando entenderam isso, escreve aí no chat, amém. Enquanto você escreve, eu quero dizer para você que quem é solitário não conquista nada. Bispo, eu quero ficar preso dentro da minha casa, do meu quarto. Você não vai conquistar nada. Deus chamou você para um corpo. Deus chama os filhos dele de povo. Lembra que eu falei, não tem como o pé conquistar algo e a mão e o braço não. Ou o corpo conquista ou não conquista, é um time. Ou o time ganhou ou o time perdeu. Então nós somos um corpo, ninguém conquista nada sozinho. Não existe conquista solitária. Sabe, então, o que vive isolado, ele não vai conquistar nada. É preciso aprender a se colocar debaixo do quê? De um discipulado de um homem, de Deus.
de uma pessoa que tem experiência. É preciso colocar a sua vida debaixo de uma pessoa que tem intensidade de ação na obra de Deus, para que você seja exortado, para que você seja discipulado, para que você seja próximo ao seu líder, para que esse líder gere segurança na sua vida, para que você seja exortado no ensino, na palavra, na graça de Deus. Amados, são 32 anos que eu ouço a graça de Deus praticamente todos os dias da minha vida. Eu tenho falado com os pastores, com os... Às vezes eu falo uma coisa aqui que eu nem sei que eu sei, mas é o bom tesouro que saca isso é o quê? Uma história de vida, que Deus veio trabalhando para que isso agora florescesse, para que isso saísse à luz. Então, ninguém faz nada sozinho, precisamos ser bons discípulos. Você sabe que em Êxodo 32, não vai entrar na tela, mas lá no Êxodo 32, nós vemos que o povo se corrompeu, você conhece a história, eles começaram a adorar um ídolo no meio do deserto, um bezerro de ouro, eles tinham trazido ouro, eles criaram um bezerro de ouro, foi fabricado por Arão, irmão de Moisés, e você sabe que Josué não participou dessa festa idólatra. Aquele povo estava ali, vamos fazer um bezerro, começaram a adorar o bezerro, mas Josué não participou dessa festa. Por quê? Porque ele estava ao lado do mestre, ele estava sendo discipulado, ele estava conectado, ele estava colado. Então, se você quer conquistar aquilo que Deus tem para você, coloque-se hoje nessa posição de discípulo. O que é isso? Coloque hoje humildade no seu coração. Não diga, eu não preciso do altar, eu não preciso do bispo, eu não preciso dos profetas. Não diga isso. Coloque-se hoje nessa condição humilde, para que você possa viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, quando você sabe que o termo discípulo, hoje ele se tornou algo muito comum no nosso tempo. As pessoas falam muito sobre isso, discípulo, discipulado, enfim. E às vezes as pessoas não entendem a implicação que isso tem de fato nas nossas vidas. Discípulo. Mas eu queria que você tivesse atenção, porque o termo discípulo ele significa ser um seguidor integral de um mestre. Quando nós estamos falando de um discipulado, a origem do termo, da expressão, diz que você deve ser um seguidor integral de alguém. E esse alguém é, no caso, um mestre. Então, não confunda você ser um bom aluno com você ser um discípulo. Talvez você seja um bom aluno, mas não um discípulo. Então não tem essas confusões, porque um discípulo significa ser um seguidor integral de um mestre. O aluno ele pode até aprender alguma coisa com o mestre, ele pode estar numa sala, o mestre pode estar ensinando, ele aprende alguma coisa. Mas o aluno ele não segue. O aluno ele não obedece fielmente ao mestre. Ele está ali aprendendo algo, retendo algo, mas ele não se submete, ele não obedece a esse mestre. Agora um discípulo, ele já é um seguidor que procura levar a sério tudo que esse mestre está passando a ele. Tudo que o seu mestre fala, ele começa a entender que isso é uma direção, isso é algo para a vida dele, ele se submete, ele obedece essa voz. Então um discípulo, ele aprende com o seu mestre, ele obedece o seu mestre, e ele além de aprender e obedecer, ele permanece fiel com esse mestre, ao longo da sua vida. Mas e as circunstâncias que vêm? Ele permanece fiel independentemente das circunstâncias contrárias. Agora, quando nós falamos de um seguidor parcial, ele é aquele que segue muitas vezes por um interesse. E as pessoas que lideram e têm experiência nisso conseguem facilmente identificar no meio do povo quem são aqueles que são bons discípulos e quem são aqueles que seguem por um interesse, muitas vezes um interesse próprio, um interesse carnal. Então, o seguidor, esse seguidor parcial, ele vai seguir por um interesse. Enquanto, as ordens são fáceis, enquanto está tudo certo, ele está seguindo, ele obedece quando as coisas são convenientes. Então, a gente precisa ter essa clareza de raciocínio, de entendimento, o que é um aluno, o que é um discípulo, o que é aquele que serve, aquele que segue só quando está tudo bem, ou aquele que se submete. Então, na verdade, um seguidor parcial é alguém que muitas vezes está enganando a si próprio. Ele está perdendo tempo, que ele está, não, eu estou ali, mas ele está ali, como um aluno, não como um discípulo. Como um seguidor, como eu disse, parcial. Porque ele não consegue se envolver plenamente, como que é a expressão? Não consegue mergulhar de cabeça nas coisas que o Senhor tem. Não consegue se comprometer, de todo o coração com a obra, com Jesus Cristo. É aquele que segue de forma parcial. Então, enquanto eu trouxe todos esses conceitos, eu quero que você reflita. Se você é um discípulo ou você é um seguidor de Jesus? A gente precisa entender isso hoje, precisamos descobrir isso. Então essa pergunta vem para você refletir. Você é um seguidor ou você é um discípulo? Você é um seguidor parcial ou você é um discípulo de Jesus Cristo? Você precisa saber isso, porque senão você está se enganando. E eu estou aqui com uma missão e um acordo com você, você sabe disso, de trazer praticidade para as nossas vidas. E trazendo praticidade, para trazer, melhor dizendo, praticidade, você precisa ter essa reflexão nessa noite. Eu sou um seguidor parcial ou eu sou de fato um discípulo? Porque você sabe, e eu quero perguntar para você, o fato do porquê muitos discípulos terem deixado de seguir Jesus. Muitos deixaram de seguir Jesus.
Não foram todos que seguiam fielmente, se submetiam, obedeciam. Em João 6,66 diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha só isso. À vista dessas coisas, ou seja, tinha acontecido alguma coisa, muitos já tinham abandonado, não andavam, não seguiam, não estavam mais ao lado de Jesus. Então, antes da gente entender por que muitos deixaram, que foi a pergunta, antes da gente entender por que muitos deixaram de seguir Jesus, eu quero entender com você o porquê muitos começaram a seguir Jesus. Porque a gente só vai entender porque eles pararam de seguir, se a gente entender porque eles começaram a seguir. Então, por que muitos discípulos seguiam Jesus? Por que muitas pessoas começavam a seguir Jesus? Você sabe que os discípulos que o verso menciona, eles não são os 12 que nós conhecemos, né? Não está se referindo aos 12 ali mais próximos, os mais íntimos de Cristo. Mas está falando de pessoas que por algum motivo passavam a andar com Jesus, passavam a estar com ele e depois deixavam de estar. Fica mais claro no 67, João 6,67, diz assim: então, perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirai-vos? Olha só, amado, Jesus é o maior exemplo de tudo, né? Olha só a pergunta que ele manda no meio dos discípulos. A coisa já está ali, ó, um monte de gente saindo, vazando. Aí Jesus pega e fala assim: ó, porventura vocês também querem parar, querem se retirar, querem parar de seguir? O que é isso? Jesus estava chamando para um confronto. Então nós precisamos entender que muitas vezes o Senhor ele vai nos confrontar para que nós possamos ajustar as nossas vidas à voz dEle. Não tenha medo de ser confrontado por Jesus, não tenha medo de ser confrontado por um homem de Deus que Deus colocou na sua vida. Porque esse confronto, essa exortação, ela vem para te trazer norte. Jesus chegou para os outros e falou: por acaso vocês também querem vazar? Imagina só, não, o que é isso? Jesus não falou assim sabe o que é, vocês querem sair? Não, Jesus falou: por acaso querem vós outros retirai-vos? Um confronto. Então, para entender porque muitos deixaram ali de seguir a Jesus Cristo, é necessário compreender o porquê. Como eu disse, eles estavam seguindo. E o próprio capítulo aqui vai dar os indícios disso. No João 6,2 diz assim: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Aqui já diz, já dá a letra. Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. João 6:10-12 diz assim: disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Aqui está falando da multiplicação dos pães e dos peixes, nós conhecemos muito. Então o que está dizendo aqui? Nós podemos pegar para a história de hoje. Muitos seguiam Jesus por conta de dois principais motivos: os milagres e a comida. Aqui no texto a gente deixa muito claro os indícios. Estavam seguindo pelos sinais, estavam seguindo pelos milagres, estavam seguindo pela comida, porque eles queriam algo. Então Jesus vai enfatizar isso no versículo 26, diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Estavam procurando a comida. Vocês estão me seguindo porque vocês querem a comida. Agora vamos entender então por que eles deixaram de seguir Jesus. Vamos lá para frente. João 6:28 diz assim: dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? O que nós vamos fazer para realizar as obras de Deus? Então, quando Jesus expôs aqui a realidade, que o povo só buscava, o que? Jesus está falando, vocês só estão buscando os benefícios próprios, vocês estão buscando o interesse de vocês ao me seguir. Então eles perguntaram: então o que nós precisamos fazer a respeito da obra de Deus? Vamos lá, João 6:29 diz: respondeu-lhe Jesus a resposta: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Jesus está dizendo, você vai ter que viver crendo, filho, é a fé, já estava dando a letra, essa é a obra. Em João 6:30 e 31 diz assim: então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Meu Deus do céu, como diria Lourenço Brant, Jesus. Eles estavam perguntando para Jesus: o que você faz que a gente vai crer que você é o cara? Eles estavam peitando Jesus. Aí eles dizem assim: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Então, o novo questionamento que nós estamos aqui desses discípulos é a chave para nós entendermos o porquê eles deixaram
e deixavam o povo ali de seguir a Jesus Cristo. Aqui claramente eles compararam Jesus com Moisés. Eles estavam questionando, eles estavam peitando, por que a gente vai crer em você? Está escrito lá, os nossos pais comeram do maná. Tipo, quem é você? Por que a gente vai crer? Mesmo eles tendo visto milagres, mesmo eles tendo visto muitas coisas, eles estavam comparando claramente Jesus com Moisés. Por quê? Porque Moisés foi o libertador. Aquele que tinha libertado os hebreus da escravidão, estudamos muito sobre isso, lá do Egito, enfim. Aí depois Moisés passou para Josué, enfim, toda a história que nós entendemos. Só que a gente lembra na história que Moisés, enquanto guiava o povo, eles comiam do maná, e era isso que eles estavam falando para Jesus. Os nossos pais comiam do pão que caía do céu, nossos pais comiam do maná. Então a cegueira dessa galera aqui era tão grande, que eles tinham acabado de presenciar uma multiplicação de pães, de terem recolhido os 12 cestos cheios, e mesmo assim, presenciando os milagres extraordinários, impressionantes, eles estavam perguntando para Jesus, que sinal fazes ti para que creiamos? Que sinal que você tem feito aí para que a gente creia que você é o libertador agora? Porque Moisés fazia cair pão do céu. Então olha a cegueira do povo. Eles esperavam o quê? Que Jesus atuasse exatamente como Moisés. Essa era a perspectiva do povo. Nós esperamos alguém que foi como Moisés. Eles queriam que Jesus fosse como Moisés, um guerreiro, um general, que livrasse os judeus de toda aquela agora opressão romana. Não, vai vir um novo Moisés, ele vai... E ele estava ali, mas eles não entendiam, eles não viam, estavam cegos. Tudo bem que nós entendemos o plano de Deus em tudo isso, mas a verdade é essa, eles estavam cegos, não estavam entendendo quem era Jesus. Então, quando eles se referem a este sinal, seria o quê? No sinal, na intenção, né, do sentido de uma libertação dos judeus na conquista de outros povos. Eles queriam Jesus um cara de espada, de guerra. Eles queriam Jesus um libertador clássico. Mas Jesus estava ali da frente deles, o Messias enviado, o próprio Deus, eles não tinham essa clareza. Então aí sim, muitos deixaram de seguir Jesus, porque ele ainda que tivesse feito a eles, e ele fez muitos milagres, eles viram os milagres, muitos deixavam de seguir Jesus. A multidão ali esperava alguém o quê? Que libertasse o povo, assim como Moisés. A perspectiva humana deles era com base naquilo que eles tinham da história, dos pais, nas escrituras. Eles estavam diante do Messias, eles estavam diante do cara, mas eles não entendiam isso. Então por esse motivo eles não entendiam, e aí eles não davam crédito às palavras de Cristo. Eu quero fazer um parênteses aqui e perguntar para vocês, será que nos dias de hoje as pessoas seguem Cristo pelos milagres? Para pensar vocês, você segue Cristo pelo quê? Pelos milagres que Ele pode te dar? Você está seguindo Cristo por quais motivos? Por aquilo que pode ocorrer na sua vida? Ou de fato você está seguindo Cristo porque Ele é a verdade, o caminho, Ele é a vida? Porque quando a gente vê isso, a gente fala, meu, que povo tapado. O cara fez milagre, Jesus Cristo, o próprio Deus, eles estão questionando, porque Moisés... Mas nos dias de hoje, será que as pessoas seguem Jesus porque elas também querem os milagres, as bênçãos, os benefícios? Ou será que as pessoas, você que está me ouvindo aí, você segue Jesus por quê? Ou de fato Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida? Precisamos entender isso, porque discípulos seguem integralmente o líder. Nós estamos entendendo isso nesse ponto, estamos só no primeiro, hoje são só 2. Discípulos seguem integralmente o líder, e só um discípulo pode avançar para o próximo nível. Eu quero que você veja comigo a postura de Jesus em Filipenses 2, 8 a 10, presta atenção nisso. Filipenses 2, 8 a 10 diz assim, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. O que é isso? Servir. Serviu a visão, Jesus serviu o ministério, Jesus serviu a visão, o plano, o propósito. Então Jesus foi obediente até a morte de cruz, acabamos de ver isso. O que ele estava fazendo? Exaltando Deus de forma sobremaneira. Vai aparecer uma frase para você aí no telão. A obediência, ela é o distintivo universal do discípulo de Cristo. A obediência. E o povo de hoje não quer ser obediente. O povo de hoje, se você exorta, eu vou para outra igreja, porque aqui falou que eu pequei, porque aqui não pode trazer a exortação que o povo fica melindrado. Ei, presta atenção, você que está me ouvindo. Deus usa homens de Deus, homens dele, para exortar a sua vida. Hoje existe uma geração que fala, eu quero queimar por Jesus, a molecada fala isso. Eu quero que você que fala que quer queimar por Jesus, você quer queimar por Jesus porque você quer de fato, Ele é o caminho, Ele é a vida, você quer pregar Jesus a todo mundo, ou porque Jesus é o motivo do engajamento no seu Instagram, na sua rede social? Você usa Jesus como forma para você ter like. Porque você tem que raciocinar isso. Eu quero queimar, eu quero ir, eu quero fazer. Você não arruma emprego, você não trabalha, você não serve. A gente precisa exortar o povo. Porque Jesus não é conteúdo para você gerar relacionamento, engajamento em rede social. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Ele é o próprio Deus. Então a gente precisa trazer clareza para o povo, e isso vem através de um homem de Deus.
O que tanto Pedro fala isso? Vamos pedir a razão da sua fé. Você fala tanto, quem é esse Cristo que você serve? Vamos pedir a razão disso. Então você entendeu por que nós estamos falando de Jesus, o que nós estamos fazendo aqui? E as perguntas são para que você traga esse raciocínio. Vamos para o segundo de hoje são só 2. Diz assim: para avançar precisamos ser pessoas de estratégia. Escreve aí no chat, eu preciso ser estratégico. Para avançar precisamos ser pessoas de estratégia. Por quê? Josué, ele se preparava para a guerra. Ele não falava, vamos de qualquer jeito. Não. Tinha uma preparação. Olha só lá em Josué 1:10, diz assim, uma expressão. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo. Ordem significa que ele tinha uma estratégia. Ele deu a ordem. Peraí, vem cá que eu sei o que a gente vai fazer. Ordem, ou vem cá. Existe uma sequência, existe um plano, existe uma estratégia. Então é preciso saber onde que nós queremos ir. Você sabe onde você quer ir? Porque é a velha expressão, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Você sabe onde você quer ir? Onde você quer estar? O que você quer conquistar? Precisa saber. E aqui eu quero dizer, não o que você quer, mas você sabe o que Deus tem para a sua vida? Aí sim. Precisa de uma estratégia. Não pode ser qualquer caminho. Quando Moisés morreu, coube o quê? A Josué sucedê-lo na missão, uma missão complexa. Qual era a missão? Cruzar o Jordão. Moisés chegou lá no monte, viu a terra, morreu, e agora ele falou para Josué, Deus falou para Josué, agora passa esse Jordão, Moisés, meu servo é morto. Então essa era uma missão que foi dada ali para Josué, cruzar o Jordão, e depois que ele cruzasse o Jordão, ele ia começar uma conquista na terra de Canaã. A conquista que ele ia fazer na terra de Canaã, o próximo nível, ele estava avançando para o próximo nível, o que era? Era estabelecer os assentamentos israelitas, e assentamentos permanentes, que até hoje a gente sabe que é aquela região da Cisjordânia, permanentes, possuíram. Então o povo de Deus ouvia a voz, tinha uma instrução, tinha uma estratégia. Deus tem estratégia para você precisa ser uma pessoa de estratégia. O próprio Deus havia garantido a Josué estar ao lado dele. E garantiu a ele o extermínio de todas as nações cananitas. A gente viu os mapas, lembra de tudo isso? Deus prometeu, eu vou fazer com você. Eu vou estar com você todos os dias da sua vida. Ser forte, ser corajoso. E depois ele conquistou, ele avançou, ele ia de nível em nível, de degrau em degrau, de glória em glória, de vitória em vitória. Então, de acordo com a Bíblia, a gente sabe que Josué comandou uma das campanhas, ou melhor, a campanha militar dele foi impecável. Ele era um general de guerra. E a campanha que ele liderou o povo ali foi impecável. Ele tomou cidades, ele ocupou montanhas da Judéia, todo aquele povo ali que a gente viu, os cananeus, os hititas, jebuseus, foram tudo conquistado ali, por quê? Porque tinha estratégia, porque tinha a voz de Deus, tinha sabedoria, tinha um tempo de ouvir, de avançar. Conquistou tudo ali naquela região norte. Você sabe que ele conquistou tudo isso praticamente sem deixar nenhum sobrevivente. Conquistaram tudo, mataram os ímpios, tiraram, possuíram a terra. É isso que eu e você vamos fazer, amado. Tem gente possuindo aquilo que é teu. Presta atenção, Deus está te dando estratégia. Ouve a voz dele, ouve a voz, você conhece e segue a voz do bom pastor. Porque você vai conquistar, você vai para o próximo nível. Nós estamos avançando para isso. Então Josué foi esse homem. Josué, ele era dotado de uma visão estratégica. Sabe o que ele fazia? Ele driblava com muita sabedoria as limitações do próprio exército. Ele conhecia a galera dele, o time dele. E ele driblava com uma inteligência, com sabedoria, as limitações do exército. Na conquista de Jericó, você sabe o que aconteceu? Josué usou de táticas de guerra, o quê? Psicológicas. Ele usou de táticas de guerra, de espionagem para tomar a cidade. Existe uma instrução. Ele falou, peraí, tem que ter uma instrução, tem que ter uma estratégia. Não pode sair desferindo socos no ar, como diz o apóstolo Paulo. Então ele sabia ali que as planícies eram, um terreno favorável a quem? Ao povo da terra, aos cananeus. Eles tinham carros de guerra, eles tinham as coisas dele. Por isso que ele faz? Ele levou o combate para onde? Para as montanhas. O que é isso? É estratégia. Vão para as montanhas. Por quê? Porque ele tirava proveito do quê? Da rapidez, da velocidade dos soldados dele. Vamos levar para a montanha, porque o cara tem carro lá, tem os cavalos, vem para cá. Então, nós precisamos ser pessoas estrategistas. Escreve aí no chat, eu preciso ser uma pessoa, um homem, uma mulher estrategista. Precisamos ser. Por quê? Porque nós estamos avançando. Você precisa ter uma estratégia, um business plan, um rumo, um roteiro, um norte, para onde você está indo. O que é isso? Ouvir a voz de Deus. Deus tinha aparecido para eles no acampamento, dada a estratégia. Você precisa ser uma pessoa de estratégia, para que você possa avançar, para que você possa ter conquistas. Você não pode, se esquecer de quem te dá as estratégias. Não pense que a estratégia vem do seu coração. Seu coração é deveras corrupto e enganoso. A estratégia tem que vir de Deus. Porque as estratégias humanas, elas não servem para levar nós para as conquistas que Deus tem. Nós vimos no culto passado, quem nos arregimentou, quem nos chamou para a guerra? Foi Jesus. Então nós precisamos entender qual é a estratégia que Ele tem para as nossas vidas. Não é o seu braço forte, dizia o salmista. Não foi a espada, mas foi o Senhor. No culto passado falamos sobre isso.
Então você tem que lutar de acordo com aquele que te arregimentou para a luta, para a batalha. Agora você tem que ouvir dele, ele é o seu guia, ele é a pessoa que vai te dar instrução. E Deus usa homens dessa terra para te dar essa instrução. Quando estão entendendo isso, digam amém. Filipenses 2:13, o apóstolo Paulo diz: porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como o realizar. Segundo, qual vontade? A sua boa vontade. Deus tem uma vontade, Ele faz em nós o querer, a vontade dEle, efetua em nós, Ele realiza. E nós precisamos entender qual é a vontade dEle. O Senhor, Ele promove em nós uma disposição para nós fazermos o quê? Vivermos e servirmos com força, debaixo da voz dEle. A estratégia dEle, não é a sua estratégia, não é a minha estratégia, é a estratégia de Deus. Sabe, é quem Ele quer, amados. Quem realiza é Ele. Tudo vem dEle, todas as coisas são para Ele, por meio dEle. Tudo é para Ele, então a estratégia vem dEle, para que você realize. Josué só realizou o próximo nível, só avançou o próximo nível, porque existia uma estratégia e ele ouvia a voz daquele que estava dando a estratégia. Primeiro com Moisés, ele continuava dizendo, depois o próprio Deus falava com ele, e ele falava para o povo. Nós estudamos, lembram? Como é que eles iam passar o Jordão? Os sacerdotes vão à frente, 1 quilômetro à frente, levando a arca, quando eles pisarem. O que é isso? Estratégia. Você precisa pegar a estratégia que Deus está te dando nessa noite. Deus é um Deus que Ele tem estratégia para as nossas vidas. Então dessa forma não há peso, não vai ter frustração. Por quê? Você vai estar ouvindo a voz de Deus. Não há peso, não há frustração. Sabe, dessa forma o reino ele avança com integridade. Dessa forma o reino ele avança com eficácia. E nós avançamos também com integridade. Nós que somos parte do povo de Deus, avançamos com eficácia, com integridade. E nós, portanto, podemos experimentar de fato a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar isso? Então ouça a voz dEle. Renove os seus pensamentos, é o que diz Paulo. Então eu quero que você repense hoje. Quais têm sido as estratégias que você tem empreendido na vida? Quais têm sido as estratégias que você tem empreendido no seu ministério? Sabe, essas estratégias, elas têm produzido vida, elas têm produzido alegria, justiça, ou elas estão gerando morte, peso, condenação? Precisa refletir. Como é que está sendo o seu caminho? Qual a estratégia você está usando? Eu quero que você considere a possibilidade, e só os espirituais que estão em Gilgal podem ter essa mente, de considerar a possibilidade de estar fora da posição que o Senhor Jesus, Ele quer, a posição que Ele te escalou. Já parou para pensar, será que eu estou fora da posição? Você talvez nunca tenha feito essa pergunta, faça hoje para Jesus: Senhor, eu estou fora da posição que o Senhor tem para mim? Eu estou jogando errado, eu estou jogando na escalação errada? Me mostra. Pede para Ele, porque é Ele que escala, Ele que chama. Então considere que talvez tanto esforço, tanto trabalho que você está fazendo, talvez tenha sido em vão. Por quê? Ou está sendo em vão porque você está fora do lugar, da posição que Deus te colocou. Você precisa entender o que Ele quer para você, o que Ele deseja para você, qual é a vontade dEle para a sua vida. Eu quero que você pense seriamente nisso, nessa noite. Eu quero ir para o final dizendo para você que nós precisamos ter estratégias e planos para tudo na nossa vida. Para tudo você tem que ter estratégia. E os planos de Deus. Mas os planos, as estratégias não podem ser planos e estratégias humanas. Tem que ser planos e estratégias divinas. Estratégias que venham do Senhor. Em Lucas 14, 28 diz assim a palavra de Deus, e 29. Pois quais de vós, pretendendo construir uma torre, não assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Como é que eu vou fazer um empreendimento e não faço as contas lá? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Precisa ter uma estratégia, precisa ter um pensamento. O sábio Salomão diz no Provérbio 16:1, ele fala assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Como é que você vai ouvir a resposta se você não apresenta o plano para o Senhor? O que é isso, estratégia? Eu faço aqui o meu plano, mas eu estou pronto para rasgar o meu plano e ouvir a voz de Deus. A estratégia tem que vir dele. O próprio Salomão fala em Provérbios 16:25: há caminhos que parece direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Há caminhos que parece que vai dar tudo certo. Por quê? Porque vai pela sua própria força, pelo seu próprio entendimento, pelo seu braço forte. Mas no final, são caminhos de morte. Tiago 4, 13 a 16 diz: atendei agora a vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser. Olha aí, amado, essa tem que ser a sua oração hoje. Você vai lá, não, peraí, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Essa é a oração de alguém que ouve a estratégia de Deus. Pai, se o Senhor quiser eu vou vender, se o Senhor quiser eu vou negociar, se o Senhor quiser eu vou fazer isso. Por quê? Porque a vida é como uma neblina que se dissipa.
Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Então você tem que ver o que está no seu coração. Essa jactância, esse desejo é maligno. Então Josué, voltando aqui para a nossa história, Josué, ele só avançava porque ele fazia estratégias, ele tinha estratégias baseadas nas ordens e nas promessas de quem? De Deus. Josué não falava, eu quero fazer isso, porque ele falava, eu tenho que fazer o que Deus falava para Moisés. A estratégia veio lá de trás. E agora ele fazia estratégias baseado na vontade e na voz de Deus. Então, se você ler a Bíblia, amado, com atenção, pedindo para Deus revelar a você os mistérios, você vai ver que atitudes ali que marcavam e marcaram épocas, que mudaram histórias, atitudes únicas, sabe, ideias e estratégias vindas de Deus para cada pessoa, para cada ocasião. E quando essas conquistas, os heróis da fé, quando tinham êxito, tudo isso vinha de uma estratégia de Deus. E Deus não mudou, Ele continua dando estratégia para nós. Como Ele é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre, sabe? Ele não mudou, Ele tem estratégia para você, Ele tem uma capacitação para você debaixo de uma voz dEle. Ele quer te dar algo, só que você precisa ouvir a voz dEle, se capacitar debaixo da vontade dEle. Sabe? Porque o seu diferencial é que você é um servo de Deus. Você é um servo de Deus que ouve a voz do seu Pai, ouve a voz do bom pastor. Deus, Ele tem o controle da sua e da minha vida. Então nós precisamos nos submeter, mudar as nossas vontades, os nossos desejos, submeter à voz de Deus. Então que você possa, sabe, a partir de hoje, começar a orar, pedindo estratégias. Nós vamos fazer isso, o Eric pode vir aqui, nós estamos terminando, para a gente orar. Sabe, peça estratégias. Sabe, peça para Deus aquela atitude que vai mudar a sua história, que vai marcar, sabe, vai marcar a sua vida com um exemplo de um verdadeiro vencedor. Peça para Deus atitudes inovadoras, mas não do seu próprio coração, de Deus. Eu tenho falado isso, que pessoas têm vivido na crise e não têm vivido da crise para o lado humildinho por conta da crise, porque a crise está revelando o que passaram e o que eram em oculto com Deus, não se submetiam a Deus. Então peça para Deus, sabe, essas atitudes dEle, para que você seja uma pessoa inovadora. Peça para Ele a capacidade que Ele já te deu. Precisamos ser esses homens, essas mulheres de fé, que ouvem a voz de Deus. Deus tem coisas novas para você. Deus tem para você e para mim novos patamares. Eu creio que nós estamos indo para um próximo nível, amados. O próximo nível é um novo patamar, de glória em glória, de vitória em vitória. Estamos avançando. Deus tem promessas consumadas na cruz, prontas para se manifestar. Eu tenho visto isso na minha vida, amados. Deus tem cumprido promessas. Deus tem feito coisas na minha família, no meu ministério, na minha vida profissional, ministerial. Eu tenho visto isso. Eu tenho visto. E se Deus está fazendo na minha vida, Ele quer fazer na sua, porque as promessas foram consumidas. Ele não faz diferença entre os seus filhos, não faz acepção entre os seus filhos. Então Deus quer manifestar as promessas, porque Ele consumou na cruz. Ele quer consumar, Ele quer realizar promessas para a sua família. E se você está aí com a sua família, diga amém. Sabe, então, os pensamentos de Deus, está escrito lá, que são maiores, os caminhos são melhores. Mais do que você pensa, mais do que você pede, mais do que você imagina, é o que Deus tem para a sua vida. Então o que você tem que fazer hoje? Você tem que pedir para Ele, com sabedoria. Você tem que orar a Ele, porque certamente Ele vai te dar estratégia. Eu não estou ouvindo a estratégia. Você está perguntando qual é a estratégia? Você está sendo um bom discípulo? Você está ouvindo a voz do profeta? Você está ouvindo a voz de Deus? Ou você está tentando ir no seu braço forte, falando, para que igreja? Para que isso? Para que altar? Para que tudo? Eu vou na minha força. Amados, não é assim. Mas o ímpio faz isso, amado. O ímpio é o ímpio. Eu gosto de falar isso. Você não é todo mundo. A sua mãe sempre falou isso. Minha mãe sempre falou isso para mim. Você não é todo mundo. De fato, não somos desse mundo. Somos cidadãos dos céus. Nós precisamos avançar debaixo de uma estratégia. E a estratégia vem da voz de Deus para as nossas vidas. Deus tem mais para você do que você pensa e imagina. Não passou ainda na sua mente, amados, talvez o estágio que Deus tem para a sua vida. Eu quero que você entenda isso como algo profético. Não passou na sua mente algo que Deus tem para a sua vida. Multidão excessiva, não diz na palavra profética? Grandes peixes, o que é isso? Abundância de Deus. Então é essa atitude de quem avança. A atitude de um vencedor. De alguém que se coloca como servo, como um adorador. Alguém que se coloca como um discípulo e reconhece a dependência desse Deus vivo, desse Deus que de fato é o nosso Criador. Amados, Deus quer, como eu disse, fazer mais do que você pensa, imagina ou pede. Eu quero terminar lendo com você o que diz a palavra de Deus em Jeremias 33:3, que diz assim: invoca-me e te responderei. Deus está falando isso para alguém hoje, um pai de família que está sentado. Alguém que talvez estava questionando, Deus, eu não sei o que vai ser de amanhã, eu não sei o que está acontecendo. Ele está dizendo para você, invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas pequenas. Não. Coisas grandes, ocultas que não sabe. Amado, eu tenho ouvido de Deus coisas ocultas.
Eu tenho vivido um tempo em família que eu tenho ouvido coisas grandes de Deus, que às vezes você fala, uau, é isso Deus, Ele tem dito sim. Amado, é chegado o nosso tempo, é chegado a nossa hora. É chegado o tempo de nós avançarmos para o próximo nível. É chegado o tempo de nós nos esquecermos das coisas que ficou para trás. É chegado o tempo de nós nos esquecermos do tempo de opróbrio do Egito. É chegado o tempo de nós esquecermos das coisas do velho homem. Porque Deus está dizendo, estou te anunciando coisas novas, ocultas, coisas grandes, que você ainda não sabe. Você não sabe o que Deus tem para a sua vida. Você não sabe qual é o seu futuro. Mas no seu futuro, Deus já está lá, a provisão já está lá, o mais que o suficiente já está lá. E Ele está te anunciando nessa quinta-feira, dia 15/4, Ele está dizendo, tem coisas ocultas, filhos, que você não sabe. Mas seja um bom discípulo, seja um bom servo, avance e seja uma pessoa de estratégia. Porque eu vou anunciar. O que Ele está anunciando? Ele está anunciando a estratégia, Ele está anunciando a direção. Você podia estar perdido aí sem saber. Amados, Deus está falando com um homem. Deus está falando com um homem que está vendo o seu casamento ir para um precipício. E Deus está falando, eu estou te dando estratégia. A estratégia é você ir lá e pegar a sua esposa, pegar na mão dela e conversar com ela e orar com ela. E Deus está dizendo que vai inclinar o coração dessa esposa. Essa é a estratégia. Qual que é a estratégia? A estratégia é você pedir perdão. A estratégia é você liberar perdão. A estratégia é você ouvir a voz de Deus e entender que é um tempo de restauração. A estratégia é você fechar a boca da mídia. É você fechar os seus ouvidos porque diz a grande mídia. E você abrir os seus ouvidos porque Deus está dizendo. Amado, chegou o tempo de você ir para frente, não ir para trás. Chegou o tempo de promessas se cumprirem em nossas vidas, eu creio. Mas aqueles que vão viver o próximo patamar são aqueles que são bons discípulos, aqueles que ouvem a voz da liderança, aqueles que estão perto, aqueles que não estão construindo um bezerro de ouro no meio do deserto, aqueles que não estão trazendo uma voz de confusão, aqueles que estão dizendo, eu estou ouvindo a voz de Deus, eu estou ouvindo a voz da liderança, eu estou ouvindo o altar, eu estou ouvindo o que Deus está fazendo. Esses vão avançar, os bons discípulos. A esses Deus vai dar estratégia. Pai amado e Deus bendito, Deus todo-poderoso, Pai, nós chegamos ao final desse culto, Pai. Pai, nós estamos fervendo porque o Senhor tem nos dado direção. Hoje, dia 15/4, não faltou estratégia, não faltou direção, Pai, não faltou alimento. Te louvamos, Jesus, porque os teus desígnios, os teus planos são maiores que os nossos. Te louvamos, Jesus, porque o Senhor nos deu armas, porque o Senhor nos deu estratégia, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso general é Cristo. E o Senhor já foi à nossa frente. O Senhor já nos deu por herança a terra, Pai. A Tua palavra diz que onde pisarmos a planta dos nossos pés possuiremos. Onde as nossas mãos tocarem, nós levaremos a Tua bênção, Pai. Oh Jesus, nós nos abrimos, Pai, nessa noite para ouvir a Tua voz. Pai, nós nos abrimos primeiramente para sermos bons discípulos. Nós nos abrimos, Pai, para ouvirmos a voz dos profetas, dos guias, como diz o apóstolo Paulo. Ouvir os guias, Pai, nós estamos aqui para ouvir os guias, para ouvir a liderança, para ouvir o altar. O Senhor não nos colocou na Igreja Cristo Vive em São Paulo apenas para nós termos um clube, umas pessoas, amizade, comunhão. Não! O Senhor nos chamou, Pai, nos enxertou nesse ministério para nos dar direção, e a direção vem de Ti, através de um altar profético, Jesus. Eu oro, Pai, para que todo coração duro, eu oro para que toda mente, Pai, perversa, eu oro, Pai, para que todo coração de pedra, agora, Pai, seja destruído no Teu santo nome, Jesus. Que toda mentalidade de voo solo, toda mentalidade que não precisa de líder, que não precisa de altar, que não precisa de igreja, Pai, nós fechamos essa voz do nosso meio hoje. Porque o Senhor fala assim através da liderança, o Senhor fala assim através do altar. Temos visto isso nesse tempo, Pai. Nada tem nos faltado, porque o Senhor tem nos dado direção, porque o Senhor tem falado que é um tempo de santificação, porque o Senhor tem dado, Pai, a estratégia diária para cada um de nós. Por isso fechamos essa voz do nosso meio, nos submetemos com humildade para sermos bons líderes e também bons discípulos, Pai. Porque um bom líder, ele só pode ser um bom líder se antes ele for um bom discípulo, Pai. Assim foi na palavra, com Moisés, com Josué, com Elias, Eliseu, Pai, tantos casos onde o Senhor mostrava ali que o discipulado trazia, Pai, bênção, trazia avanço, e nós estamos avançando, Jesus. E agora nós pedimos, Pai, nos dá a estratégia de hoje, nos dá a estratégia diária, Pai. Fala, Pai, cada filho quando abrir a Bíblia, quando tiver o seu tempo devocional, quando estiver orando, quando estiver lendo a palavra, quando estiver louvando, o Senhor dará estratégia, o Senhor falará, Pai, através da liderança, o Senhor falará através da palavra. Fala-nos, Pai, assim como Isaías dizia, eu digo, eis-nos aqui, Pai, nos envia para esta obra, nos dá, Pai, a estratégia, nos dá a direção,
porque nós estamos prontos, estamos com as mãos no arado, Pai. Já queimamos as pontes com o passado, queimamos os barcos, não tem volta, é daqui para a glória, Deus. E nós estamos dizendo mais uma vez, Pai, a estratégia não virá de um coração humano, a estratégia não virá de uma mente humana, a estratégia não virá de uma lógica humana, a estratégia virá daquele que é Rei de Reis, daquele que é Senhor dos Senhores, aquele que está sentado em um alto e sublime trono. Tu nos dará, Pai, a direção, Tu nos dará de estratégia, Tu nos falará, Pai, como nós devemos fazer, como devemos comprar, como devemos vender. De Ti virá, Pai, a direção para as nossas vidas. Eu te louvo, Pai, por este culto, por este banquete. Eu te louvo por essas pessoas que estão comigo, Pai, pela internet, pela TV Milagro, pelas mídias. Eu te louvo, Deus, por esse verdadeiro exército que tem se levantado. Estamos nos levantando para avançar. Estamos nos levantando, Pai, para jamais retroceder, porque o Senhor falou que nós não somos dos que retrocedem. Uma coisa nós fazemos nessa noite: nós avançamos. Nós avançamos, nós conquistamos, Pai. Dá, Senhor, força. Renova as forças daquele que está batido. Renova a força daquele que está pela internet ao ponto de desistir, Pai. O Senhor já nos deu força e instrução nessa hora, e nós agora nos agarramos, porque a Tua palavra diz que há esperança. Há esperança para nós, porque Tu és o Deus de toda esperança. Saímos daqui deste culto hoje, Pai, prontos para reinar e governar. Saímos daqui deste culto, Pai, para irmos rumo, Pai, ao nosso próximo nível, rumo ao nosso futuro glorioso, Pai. Estamos avançando para um nível de glória. Estamos avançando, porque aquele que nos chamou, aquele que nos arregimentou para a luta, já nos deu a estratégia. Assim nós cremos e declaramos que a Tua paz, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que recebem a estratégia de Deus, aqueles que são bons discípulos, digam amém, amém e amém. Aí onde você estiver, dê um brado de vitória a Deus. Diga louvado seja Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia. Agindo Deus, amados, ninguém impedirá que você tenha uma noite dos justos, que você tenha um sono reparador, que você desfrute da plenitude da noite, descanse, que você ore pela sua esposa, pelos seus filhos, e que você tenha a melhor sexta-feira da sua vida. Você foi chamado para avançar. Você foi chamado para amanhã ir para um próximo nível. Esteja atento, porque Deus vai falar ao seu coração. Abra a palavra, ouça a voz de Deus, porque Ele tem dado estratégia ao seu povo. Seja um bom discípulo e você será um grande líder. Em nome de Jesus, eu amo a sua vida. Até domingo no nosso culto, para a honra e glória do nosso Deus. Graça e paz a todos. Tchau. Uou!